Oi, gente, boa noite. Hoje a gente está aqui para mais um papo de linguagens. Mais uma semana que a gente se encontra com alunos que viveram a experiência de fazer mais de 40 acertos em linguagens. A cada semana eu convido uma pessoa para participar. E hoje eu convidei a minha querida aluna Juliana, que alcançou a marca de 43 acertos em linguagens em 2025. Ela que não começou com esse desempenho, teve um número menor de acertos lá no começo da trajetória dela, mas isso quem vai falar é ela. Vou deixar que ela conte para vocês. Como foi esse processo de definição em linguagens, né, Ju? Oi, Henrique. Oi, meu bem, boa noite, tudo bom? Boa noite. A gente vai começar, nossa live é um bate-papo, é um papo sobre a experiência em linguagens. Você tem muita coisa para falar, imagino, então vou falar muito não. Eu sou falar demais, vou deixar que você fale. Começa se apresentando e fala a sua pontuação em linguagens para todo mundo conhecer você e saber qual é a sua história. Meu nome é Juliana, eu faço pré-vestibular para medicina e esse ano, no caso ano passado, na verdade, 2025, eu fiz 43 acertos no Enem em linguagens. Eita, né? Ainda bem que eu sou seu professor, senão eu ia ficar aqui morrendo de inveja de você. É um número muito legal. A gente sabe que linguagens é um desafio, então alcançar essa marca é uma coisa muito boa. Vale a pena comemorar e aproveitar esse número. Ô Ju, mas eu sempre faço as perguntas aqui durante a live para guiar a nossa conversa, e aí eu queria que você dissesse para a gente, assim como você falou para mim naquela conversa pessoalmente, qual era o seu aproveitamento em linguagens antes, quando você começou a se preparar para Enem, antes das nossas aulas, como é que eram esses resultados? Então, linguagens para mim era um calcanhar de Aquiles, porque eu acho que a gente vem de um sistema educacional que, quando a gente está no ensino fundamental e no ensino médio, o que a gente estuda de língua portuguesa não é o que cai no Enem. Aí eu vinha desse estilo de ensino muito pautado em gramática, eu decorei todas as orações subordinadas, mas na hora da prova eu não... Então fala aí pra gente. Todo modo Enem. Sim, e aí você veio desse perfil de ensino. Desse modelo de ensino mais tradicional. E aí quando chega no Enem, eu sinto um pouco mais de dificuldade, principalmente em textos muito grandes, porque eu tenho um TDAHzinho, então para ler textos muito grandes, quando eu chegava no final, eu já não lembrava o que estava no início. Certo. Então, para mim, isso era um desafio muito grande. No Enem 2024, eu fiz 32 acertos. Tá. E aí eu já vi que eu precisava melhorar em linguagens. Aí quando eu chego no primeiro simulado de 2025, simulado institucional do cursinho, eu fiz 28 acertos. E aí eu fiquei desesperada. Aí foi quando eu vi que eu preciso tomar um rumo pra minha vida. Porque 28 acertos em linguagens é inconcebível. Aí eu falei, preciso melhorar. Aí eu, inclusive, eu conversei com você. Eu lembro que foi uma conversa que a gente teve na biblioteca, no plantão de dúvidas. E eu falei pra você, Henrique, eu não consigo, eu não tenho a capacidade de ler o texto e saber o que a questão tá pedindo, porque na minha cabeça, as pessoas que iam bem em linguagens olhavam para a questão e o gabarito brilhava, assim. E eu não conseguia enxergar isso, para mim o gabarito não brilhava. Aí foi quando você me falou que não existe mágica, não existe um dom. Esse olhar que você precisa ter para a prova de linguagens não é um olhar mágico, não é uma clarividência, é um olhar técnico. E técnica se adquire com tempo, com habilidade, com estudo. O Enem é sobre habilidade e competência, né? Então isso faz muito sentido. Gente, você tá muito ousada, viu? Falando tudo perfeitamente. Eu acho que eu doutrino meus alunos direitinho. Mas eu fico muito contente de escutar você falando isso, porque, como você disse, né? Eu te acompanhei e lá atrás o discurso era esse. Professor, não é para mim, eu não entendo, não consigo. Linguagens parece que é para um grupo muito seleto de pessoas assim, superdotadas, de uma inteligência para além, quando na verdade não. O
o Exame Nacional é do ensino médio, então espera-se que o conhecimento seja de nível básico da educação, do ensino médio, de um aluno que conclui o ensino médio. Não tem nada de extraordinário. Mas você também falou muito bem dessa discrepância, da diferença entre o que a gente passa muito tempo fazendo, que é estudando gramática normativa, e pouco se aplica isso à leitura e à escrita. Então, quando chega no Enem, o que a gente encontra? Leitura e escrita. E aí, cadê as orações subordinadas? Elas estão lá, mas elas não estão para serem classificadas, nem, enfim, ficar ali se preocupando com nomenclaturas, tá? Bem, eu já vi aqui que você tem uma torcida organizada, tem uma galera que é seu vibrando com você, linda da tia, amo, todos muito orgulhosos do seu resultado, porque você é muito querida mesmo e esforçada. Mas vamos lá, ainda falando dessas dificuldades, Ju, Sim. Quais eram as suas principais dificuldades nessa preparação para linguagens? Então, para mim, linguagens era a prova mais cansativa do Enem. Tá. Me cansava muito porque eu não tinha uma... Como é que eu posso falar? Eu não tinha uma visão técnica do texto. Eu não conseguia enxergar o texto como algo que, assim, como se fosse um caça-tesouro. Eu tinha que procurar onde é que está a informação. Eu li o texto todo, aí não entendia nada, aí eu achava que eu tinha que ler o texto de novo. Aí, isso pra mim era muito difícil, porque, vamos supor, eu li o mesmo texto 3, 4 vezes, numa prova que são 45 questões, com textos gigantes. Então, isso me tomava muito tempo. A questão da interpretação de textos mais subjetivos também pra mim pegava muito. Poesia, como todo mundo fala. Eu lembro que eu cheguei pra você num simulado que eu fui tirar dúvida com você. Eu falei, Henrique, eu não consigo enxergar isso que você está enxergando. Pra mim o texto não diz isso. E porque eu não conseguia ter essa visão um pouco mais além essa visão mais subjetiva de interpretar melhor. E também a questão dos textos que eu não tinha uma leitura prática. Hoje em dia eu pego a prova e aí eu faço aquela leitura mais técnica. Eu vou procurar onde é que está a informação que eu quero. E aí eu já começo a grifar. Se eu não souber a resposta, eu já não leio o texto todo novamente. Eu leio só o que eu grifei para procurar. E uma frase que ficou na minha cabeça também de como resolver textos grandes é: se é importante, se repete. Se repete, é importante. Para não pegar um trecho do texto e achar que ele resume o texto todo e acabar caindo no distrator. Essa ideia de se é importante, se repete. E se repete, é importante. Então... Exato. E isso é um leitor, né? A gente acha que ser um grande leitor é ser uma pessoa que diz coisas muito complexas sobre o que foi lido, sabe? Num ar meio de, olha, ninguém nunca viu isso aqui que eu vi, eu trouxe a grande resposta sobre o texto. Não, não é isso. A leitura envolve cada coisinha dessa que você está falando. Concentração no que é importante, destacar as coisas que se repetem. E isso é o que o Enem espera de vocês. Porque a leitura é uma coisa. A leitura dentro do Enem é específica. Então, são realidades diferentes. Ter um olhar para a prova, ter um olhar técnico, que é isso que você está dizendo para a gente. Quando você vai para a prova com esse medo todo, é porque você tem a visão ainda muito ampla do que é interpretação de texto, concorda? Essa palavra que a gente nunca sabe bem definir o que é. O que é interpretar? Aí você, como é que eu estudo interpretação? Interpretar como? Eu faço o que com isso? Então é sempre uma resposta meio vaga. Aos poucos isso vai se perdendo, vai se mostrando que tem outra forma de ver, né? Qual é a outra forma de ver? É perceber que está diante da gente, basta procurar que está lá. E aí, então, você me disse que a prova de linguagens era desafiadora para você. E imagino que isso gerou crenças e mitos na sua cabeça, não? Crenças limitantes, assim, do tipo, isso não é para mim. Aconteceu isso, Ju? Com certeza, várias vezes. Principalmente porque eu vinha de um resultado ruim e eu achava que eu precisava melhorar rápido. E não existe melhorar rápido, tão rápido assim. Então, eu saí do simulado de 28 e eu já queria fazer 40. Aí, quando eu não fiz 40,
me frustrei. E muitas vezes, durante o simulado, ai meu Deus, eu não tô entendendo esse texto, eu não vou conseguir. Já entreguei o simulado pela metade, porque achei que não conseguia terminar. Então, justamente por isso de achar que não era pra mim, que se eu não entendi uma vez, é porque eu não entendia de jeito nenhum, então não adiantava nem ler mais. E é isso. E também eu achava muito que eu resolveria o meu problema de linguagem só praticando. Aí eu falei, não, eu vou pegar um monte de prova do Enem e vou fazer. Óbvio, a prática foi essencial na trajetória, mas eu tive que voltar para a teoria. Eu tive que estudar gêneros textuais, eu tive que estudar a função da linguagem, taxonomia, a taxonomia de Bloom para entender os comandos, o que cada comando queria de mim. Boa, muito bom. Tô vendo que você estudou mesmo, tá sabendo de tudo. Olha, mas quando eu convido vocês para virem aqui conversar comigo, é porque quando o professor fala, sempre parece que é conversa de professor, né? É o professor falando. Mas quando vocês falam e outros alunos escutam, se reconhecem. Então, essa dificuldade que você está sentindo, número baixo de acertos e depois uma conquista tão expressiva dessa, de 43 acertos, isso precisa ser respeitado, isso precisa ser valorizado, inclusive para as pessoas perceberem que é possível. Porque se você em algum momento lá atrás pensou que não era para você, garanto que tem gente agora que pensa a mesma coisa sobre eles mesmos, sabe? Do tipo, não é pra mim, não funciona, etc. Então, Ju, fala só pra gente, qual foi você começou fazendo quantos acertos em linguagens, assim? Porque você chegou a 43, esse foi o seu desempenho no ano passado, em 2025. Você começou fazendo quanto? No final do meu terceiro ano, no Enem do meu terceiro ano, eu fiz 37. Aí, fiz um ano de cursinho e acabei fazendo 32. Aí, para mais um ano de cursinho, eu consegui os 43. Então, houve uma progressão bem bruta, porque foi de um ano para outro. Mas não foi só de um ano para outro. Teve uma construção todo nesse ano que passou. Teve muitas provas, muitos simulados, muita prova do Enem. Com certeza. Bem, eu acho que cada um tem um processo. A ideia de você vender ou prometer uma entrega muito rápida pode gerar uma frustração, do tipo assim, a ideia é melhorar da noite para o dia ou em uma semana fazer mais 15 acertos e de repente você não conseguir achar que isso não é para você. Cada um tem um tempo. Há quem possa fazer em menos tempo, há quem faça em mais, não importa. O que importa é que vocês consigam. E as dificuldades são muito particulares, né? Cada um tem as suas. Inclusive me fala, qual foi a dificuldade marcante assim no seu processo? Uma dificuldade que foi muito... Você já estava criando ódio dela, ranço, porque eu não queria te largar. Qual que era essa dificuldade de pelúcia que você tinha? Eu acho que eram as questões de artes. Toda vez que eu errava uma questão, eu ia ver era de artes. As questões de artes, para mim, pegavam muito, porque tinha eu lembro que eu até comentei com a minha professora de artes, que era uma questão de um azulejo. Aí tinha um mar, aí era sobre questão de colonização, um negócio assim. Aí eu falei, onde é que tá a colonização aqui? Eu falava, eu não acho aqui, essa foto não diz isso. Aí teve inclusive outra situação, que eu discuti com a professora porque era o quadro do Picasso, Guernica, se eu não me engano. E ela, a resposta era sobre a luz, sobre uma luz que tinha no quadro. E eu não via luz nenhuma, o quadro era em preto e branco, pra mim não tinha luz nenhuma. Aí eu fui lá pra professora e falei assim, não sei, não vejo luz. Não há luz, não há luz, me dê uma luz aqui, pelo amor de Deus. Ela, não, você precisa pensar um pouco mais, a resposta não vai estar óbvia no quadro, você tem que pensar. E pra mim isso era muito difícil. Pois é, acho que vale a pena, inclusive, mencionar a Márcia, né, professora de arte, maravilhosa, que também tem essa capacidade de mostrar assim a prova de linguagens para vocês com tanta clareza, tanto que muito do que ela falou apareceu na prova de 2025. E isso é muito importante para o desempenho de vocês, né? As dificuldades são muitas, mas é claro que a gente está em busca de superá-las. E aí vem as mudanças. Então, você já mostrou para a gente as dificuldades que você tinha.
E quando foi que as mudanças começaram a aparecer? Quais foram as primeiras mudanças que você percebeu depois das nossas aulas e quando você começou a melhorar em linguagens? Para mim, o primeiro passo foi calçar a sandália da humildade e voltar para a teoria lá do basicão mesmo, no início. E também fazer muito mais simulados. Pratiquei muito. Primeiro vi a teoria e depois pratiquei muito, muito, muito. E a correção dos simulados, para mim, era mais importante do que fazer. Eu gosto dessa. Eu cheguei no ponto que eu corrigi até as questões certas. Parece redundante corrigir questão certa, mas eu corrigi até as certas. Porque eu corrigi o simulado todo, as 45 questões, eu ia corrigir as 45 questões. Aí eu pegava a questão, aí eu ia lá, porque eu fazia cronometrando o tempo, né? O tempo da prova de Enem. Sim. Então eu queria resolver rápido para conseguir resolver no tempo. Aí depois eu ia lá e marcava no texto onde é que eu achei a resposta. Achei nesse trecho. Por que a resposta é essa? Eu escrevia do lado. Aí ia lá, por que a A tá errada? Por que a B tá errada? Por que eu pensei isso? E aí, dessa forma, eu consegui, conforme foi passando o simulado, óbvio, não foi no primeiro simulado que eu fiz depois disso, foi, 6 simulados depois, 7, 8, que eu fui começando a ter um raciocínio dessa forma nas questões, só que rápido. Com o tempo de prova. Eu consegui ver a A tá errada por isso, a B tá errada por isso, a resposta tá nessa parte do texto. Da mesma forma que eu fazia nas correções, só que de maneira mais rápida, respeitando o tempo de prova, né? Sim, porque você criou um olhar para a prova, né? Você treinou o seu olhar e aí vai com o tempo se tornando mais natural, sem precisar ficar tanto tempo olhando detalhes. A tendência é que o olhar vai ficando mais acostumado. Eu sempre brinco dizendo que é como dirigir. Funciona mais ou menos assim, porque no começo a gente tem que olhar para tudo com muito detalhe na direção, o volante, a marcha, alguns até pisam no acelerador e no freio ao mesmo tempo, meio nervosos, assim, sem saber o que fazer. E aí com o tempo vai virando meio que automático, você faz que nem percebe. Mas é preciso haver esse tempo de atenção mesmo, até que com o treino, prática, vai se tornando familiar. Ok, Ju, mas vem cá, e o que foi que você percebeu nessa jornada sua de estudo que você jamais imaginou que aconteceria? Tipo assim, não é exatamente que você jamais imaginou, mas quando aconteceu você pensou, meu Deus, eu não esperava que isso acontecesse de tão bom assim. Eu acho que foi no último simulado antes do Enem, o último simulado institucional, né? Antes do Enem, que eu fiz, eu nunca tinha chegado a 40 mais, eu tava 38, 39, aí no último simulado eu fiz 44, e a que eu errei foi de inglês. Aí foi tipo, quando meu Deus, eu não imaginava que eu conseguiria chegar aos 40. Velho, eu não ensino vocês na sala, eu não ensino vocês nas minhas aulas a fofocar, não, é porque eu só tô sabendo disso agora. Foi no último simulado, já nas revisões. Já no final, né? Foi, eu acertei 44 e a que eu errei foi de inglês. Aí eu acertei as questões de Henrique todas. Eram as mais difíceis e eu acertei todas. Então, no treino tem que ser mais pesado mesmo, que é pra chegar na prova e se sentir fazendo como se estivesse em casa. A ideia é essa. A confiança. Eu nunca fiz uma prova tão confiante como eu fiz a prova do Enem de 2025. Eu fui muito tranquila, fui brincando, fui muito calma, assim, no caminho, a prova de linguagens eu fui fazer com a minha mãe me levou até a porta. E a gente foi o caminho todo brincando, minha mãe, olha, relaxe, fique calma, aquelas conversas de mãe. Provavelmente ela é mais nervosa do que você, né? Ela falava, olha, não se aperreie, se não souber... Não precisa ficar nervosa, se não souber tá tudo bem. Eu falei, não, mas eu vou saber todas, né? É boa, Ju. A sandalinha da humildade que eu calcei pra estudar, no dia da prova eu descalcei. Tá certo, aí mandou super bem. Não, mas aí sim, então aí você, a parte mais marcante foi alcançar esse número, né? Porque veja só, a gente fala muito em números, mas eu sou das linguagens. Tanto que eu fiz a prova, vocês sabem disso, e eu fui super humilhado na prova de matemática, né? Mas esse é assunto para outra live. E eu acho que os números são importantes, mas é mais sobre o que eles representam. Então, você fazer 44 acertos te deu segurança, não deu? Com certeza.
te deu um alívio, né? Você foi mais leve para a prova. Uhum. É isso. Então a gente fala muito em números, porque os números também são significativos, mas não dá para se limitar a eles. Então, os números representam outras coisas, representam um processo, representam uma segurança na hora da prova, representam uma autoestima elevada, né? Você tem que se sentir bem para a prova e tudo mais. E aí, Ju, me diz, essa foi a sua conquista mais marcante? Ou você acha que houve uma mais marcante ainda depois das nossas aulas? Eu acho que, e se tratando da prova de linguagens, eu acho que essa foi, porque eu nunca tinha acertado 40 mais. Então, eu lutava todas as provas para passar de 30. Aí, quando eu passei de 30, eu já fiquei super feliz. Aí, e de pouquinho em pouquinho. Eu tava com 28 no início do ano, então minha meta era chegar a 30. Aí, quando eu cheguei a 30, a meta foi aumentando. Quando eu fui fazer o último simulado, eu não esperava passar dos 40. Eu falei, não, 39, já porque o simulado é mais difícil, é treino difícil, jogo fácil. Se eu fizer 39. Aí quando eu corrigi, e eu fiz a prova muito bem. A prova de esse último simulado eu fiz muito bem, eu fiz muito tranquila. Não tive dificuldade durante a prova, sabe? Fluiu naturalmente a resolução de questão. Não teve nenhum tempo que eu fiquei parada assim, e agora, o que eu faço? Eu acho que foi uma prova que fluiu muito fácil. Então, quando eu saí, eu lembro que eu até fiquei perguntando, será que essa prova tava no nível Henrique Caldas? Ou ele fez mais fácil? Olha só. Porque eu fiquei pensando, não, essa prova devia estar fácil, porque eu cheguei, fiz 44, eu tava com 28 no início do ano, e aí foi. Veja bem, eu tô achando muito curioso ouvir essa fala sua, porque Daniel disse algo parecido na semana passada. O que ele me disse foi que não passava de 40 acertos, ou quase não passava, e chegou nas últimas semanas antes do Enem, ele conseguiu alcançar essa marca, fez 42 acertos e tudo mais. Então, eu acho que isso tem muito menos a ver com a prova do que com vocês. Eu acho que chegando na reta final, alguma coisa em vocês, assim, faz crer que é um final de um processo, vocês aprenderam muita coisa ao longo do ano, e aí tem toda a bagagem ali na hora da prova. É normal, não tem nada de esquisito, veja. Alguém que já começa o ano fazendo 40 acertos, não sei se precisa muito mais de linguagens, né? Concorda? Alguém que já está indo muito bem. Agora, para quem não está ainda, precisa. Então, é um processo, é natural que seja assim. E aí, quando você diz que a prova está mais fácil, eu não sei se a prova é mais fácil ou vocês que estão diferentes, tornando a prova mais fácil. Você não conta com essa possibilidade? Porque a nossa tendência é duvidar da nossa capacidade. Do tipo assim, exatamente. É mais fácil a prova. Se eu acertei, né, Ju? Se eu acertei é porque essa prova está com defeito, procura Henrique, que a responsabilidade da prova é dele. E aí vem bater na minha porta, vem fazer barraco aqui, eu não tenho nada a ver. A prova está no mesmo nível, tá tudo certo, vocês é que estão diferentes. E aí é outra história. Então tem essa tendência a gente subestimar e não, vale a pena acreditar que vocês começam de uma forma, mas não terminam do mesmo jeito. E é bom que seja assim, né? Mas em quanto tempo, mais ou menos, Ju, você começou a perceber as primeiras melhoras em linguagens, assim, nos seus resultados? Eu acho que é que eu conto os simulados pelos simulados institucionais e pelos simulados que eu também fazia em casa sozinha, simulados provas de Enem antigos. Então eu acho que foi depois de uns 5 simulados. Desse primeiro do 28 acertos, aí foi quando eu peguei mesmo, acho que depois de uns 5 simulados, 6 simulados, eu comecei a ver uma melhora. Mas eu fazia um simulado, assim, durante a semana, toda semana. Além do final de semana do cursinho. Tinha do colégio, de 15, né, no caso, porque é um sábado de linguagens, outro sábado de natureza. Então eu acabava fazendo um simulado de linguagem de 15 em 15 no cursinho. Então, além desse simulado de 15 em 15 no cursinho, eu fazia um toda semana sozinha em casa. Todo mundo vem aqui, né? Aí começa a falar super feliz do seu desempenho e tal. Aí chega uma pergunta delicada, que é a que eu vou fazer agora. Tá preparada? Não. Filha, você arrastou uma galera pra cá, né?
Porque tem um monte de gente aqui que eu não conheço. Todos os seus torcedores aqui, fãs, você trouxe um time inteiro pra cá, o povo participando, reagindo, mandando coraçãozinho, dando parabéns. Você vai ter que mandar um beijo no final pra todo mundo, viu? Olha lá. Você tá conseguindo ver os comentários aí, não? Eu tô vendo alguns. Ó, você conhece? Minhas amigas, colega da minha mãe. Até minha mãe entrou na live só pra te ver. Tua mãe? Minha mãe, minha filha. Você tá pensando que é só a sua? Olha lá. O povo vem aqui e participa. Que bom. É bom, ó. Parabéns, todo mundo te parabenizando. É muito bom isso. O trabalho da minha mãe estão aí também. É, né? Tá vendo só? Você tá famosa. Minha madrinha, minhas amigas. Eita, a família toda. É bom assim. Ó, é bom que eles te apoiam pra minha pergunta difícil agora, que é a seguinte. Você considerava... Tá preparada? Você considerava linguagens uma matéria importante? No início, eu vou te falar que não tanto. Não era... tanto? Não era o que eu mais me preocupava com linguagem. Tá. Me preocupava muito agora com pode matemática. falar a verdade, agora pode dar a resposta sincera. Isso. Eu me preocupava muito com matemática, porque eu sempre tive dificuldade. Natural. E pra mim, matemática sempre foi minha maior dificuldade. E aí eu comecei a me preocupar com linguagens quando eu vi que meus acertos de linguagem estavam inferiores aos meus acertos de matemática. Aí eu falei, meu Deus, eu tô acertando menos em linguagens do que eu tô acertando em matemática, tem alguma coisa errada. Aí foi quando precisei correr atrás. E assim, correr atrás porque, como eu falei, eu estudava sempre, assistia aula no cursinho, chegava em casa, estudar linguagem, pegava uma lista de questões e fazia. Não, fui estudar teoria. Principalmente assim, também de literatura, que eu não estudava teoria de literatura. Fui voltar nas escolas literárias, nas funções da linguagem, que eu achava que eu já tinha decorado, que eu já sabia. Não, fui voltar, cada função da linguagem. E é isso, figura de linguagem, tudo isso. Pois é. É assim, porque a tendência é que no começo as pessoas achem realmente que linguagens não é importante. E isso vai gerando um efeito cascata. Assim, primeiro começa a se estudar sozinho, aí vai respondendo questão, assiste às aulas, mas sem dar tanta importância. Então, isso atrasa o processo, porque linguagens é importante. E eu acho que você pode falar isso agora melhor do que eu, porque quando eu falo, parece que eu estou só puxando a sardinha para o meu lado, né? Então, não, tem um efeito prático, né, na vida do candidato, na vida do aluno. Né, Ju? Você tentou estudar linguagem sozinha em algum momento, assim? Tentei estudar sozinha e sem foco. Como eu falei, não tinha técnica, meu estudo, eu não tinha um método de estudo de linguagens, como eu tinha das outras matérias de matemática, por exemplo. Eu tinha um método bem definido de como eu estudava matemática, de como eu estudava natureza, humanas e linguagens eu não tinha. Eu achava que eu chegava lá, abria a prova, lia e o gabarito ia brilhar, como eu falei, o gabarito não brilhava. O gabarito quer dizer, ei, tô aqui. Sou eu, viu, Mark? E não era assim. Aí foi quando eu percebi que linguagens tem que se estudar com método igual. É uma ciência, né? Igual as outras, que física, química, matemática, que eu já estudava com método, linguagem também precisava dessa atenção, desse método. Então foi criar como funcionava para mim. Se era primeiro teoria e depois as questões, ou primeiro as questões, e aí o que tivesse de lacuna nas questões eu voltava na teoria. E aí é algo pessoal. Aí inventa o que é que funciona para cada um. Não tem muito... Exato. Você falou muito em técnica, método, e aí um desafio para o professor é aplicar esse método de forma que seja compreendido e que modifique a vida do aluno, né, um candidato, para que ele construa autonomia e se realize na prova, fazendo uma prova boa, tendo um resultado muito bom, tendo uma experiência positiva. E aí quando eu pergunto se você acreditava que o meu método funcionaria para você e por quê, como foi que você encarou essas aulas de linguagens, você entendia que aquele método se aplicava, como é que foi isso? Eu acho que foi quando eu comecei a seguir e ver que estava dando certo. Então,
tem o que eu sempre brinco com o Nivaldo, professor de geografia, que eu leio as questões de geografia com a voz dele. Aí eu comecei a ler as questões de linguagem com a sua voz, tipo, sua voz na minha cabeça, lendo as questões, e aí eu ia lembrando das aulas, você falando metáfora. A metáfora é importante, quase sempre a metáfora. O professor vai virando um eco ali, né, na cabeça do aluno, né? Isso é bom. A gente começa a enxergar tanto aquilo que o professor fala na prova, que a gente começa a ler com a voz dele, tipo, ficar com a voz do professor falando é aquilo que... E você lembra da aula, fala, naquela aula o professor falou aquilo, vai ser isso. Aí marca o gabarito. Então, pra mim foi isso. Quando eu comecei a fazer as provas e conseguia resolver com a sua voz na minha cabeça me dizendo o que eu tinha aprendido, aí eu falei que percebi mesmo que era o caminho certo para conseguir os 40 mais em linguagem. Isso é muito bom, porque eu toda live agora eu fico falando que eu fui fazer o Enem esse ano passado, né? Eu acho que eu falo isso para me sentir mais jovem. E aí eu falo, pessoal, eu fui fazer o Enem, mas o fato é que eu fiz mesmo. E aí, quando eu fui fazer o Enem, eu senti a coisa mais importante que eu considerei de ter feito a prova, que foi me sentir na pele do aluno, assim. Eu nunca tinha feito, né? Foi a primeira vez. E aí, olhando para a prova, eu pensei, poxa, queria que os meus alunos se sentissem mais leves na hora de fazer a prova. Porque é cansativo, que é exaustivo, porque 1000 coisas passam na sua cabeça quando você está cansado. Sei lá, para você ter uma ideia, eu chego da metade da prova para o final, eu já estava cansado e eu olhava para o fiscal, se ele olhasse para mim, eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada, sendo que eu nem estava. Mas eu duvidei de mim mesmo, porque você acha que eu estou fazendo alguma coisa de errado, essa mulher está olhando para mim. Então, assim, na hora da prova, tem tanta coisa que passa pela nossa cabeça e você tá leve, te ajuda a ficar tranquilo, né? Então, é isso que você está falando, do método, da técnica, de reconhecer o que estudou na prova. Porque a tendência da galera é achar que linguagens é essa coisa solta. E aí quando chega lá, você fica, agora, o que é que eu faço? Para onde é que eu vou? E aí aquela velha história de que, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí você vai tentando aqui e ali e nada funciona, né? Então, Ju, você que passou por esse processo todo de dividir com a gente, assim, agora você pode dividir para as pessoas que estão te escutando e que estão evoluindo em linguagens, você divide com a gente um erro e um acerto que você cometeu, porque isso vai inspirar quem está te ouvindo. Então pensa aí num erro e também num acerto que você acabou cometendo nesse processo, que é natural que aconteça, mas que agora vai ajudar quem está nessa jornada até a aprovação. Eu acho que o erro foi justamente não ter um método bem definido para estudar. E também de resolução de prova. Eu chegava num simulado, aí eu falava, hoje eu vou fazer linguagens todas, depois humanas todo. Aí no outro simulado eu falei, não, vou fazer metade de linguagem, depois metade de humanas. Não tinha algo bem definido, sabe? E aí no dia da prova do Enem você se sente perdido. Quando você começa a definir o método que você sempre faz, seu cérebro acostuma com aquilo. E aí quando você repete isso muito, e eu repeti muito durante o ano, quando chega no Enem, é uma prova conhecida. Você conhece aquela prova, não é algo estranho, não é algo novo. Você já viu, você passou o ano todo vendo isso. Então você sabe por onde você vai começar, você sabe o que é que você vai fazer primeiro. Então eu defini um método que era fazer 15-15. Fazia 15 de linguagens, aí eu fazia um pouco da redação, depois fazia 15 de humanos e aí ia seguindo. Pra mim ficava menos cansativo. E é um método que se adquire com testes. Você vai vendo o que se adequa melhor para você, mas é importante que mantenha um padrão para quando chegar no dia do Enem, sua mente está acostumada com aquilo. Então, para mim, foi muito prático no dia do Enem por conta disso. Por ter definido bem o que eu ia fazer já durante os simulados. E aí, para mim, era uma prova conhecida. Eu não tive medo. A gente tende a ter medo do desconhecido, né? Então, se fosse uma prova que eu nunca fiz, não sei por onde começar, seria pior. Então a confiança se adquire com conhecimento. Tipo, você entender qual é a prova que você está fazendo. Tudo bem, maravilha.
Eu tô falando com uma senhora sábia já. Viveu quantos anos você, minha filha? 80 já? Você já tem quantas experiência? Eu acho que o Enem humilha tanto quem tem que aprender as coisas rápido, né? É isso aí. Ó, Ju, foi um prazer enorme falar com você, viu? Prazer Primeiro que foi trazer você pra cá pra live já foi um processo, né? Você tá tímida, mas saiba que você falou super bem, enfim, super se comunica bem. Acho que todo mundo que escutou sentiu e entendeu isso, então eu agradeço demais por você ter topado, viu? Fiquei muito contente quando você me procurou para falar do seu número de acertos e do seu desempenho. A evolução do aluno é importante para o professor. É, porque os números também assustam, né? Mas não é de se ignorar de forma alguma o número de acertos que você conquistou. Até porque você sabe das dificuldades que você tinha, assim como todo mundo tem, cada um tem as suas, e você chegou lá e arrasou demais. Então, Obrigada. obrigado por ter vindo aqui. Manda um beijo para toda a sua torcida organizada que está aqui. Beijo, obrigada. Vou dar um beijo pra minha vovó que tá assistindo. Beijo, vovó Neta, benção. Sua vó Neta, ela falou aqui, ela disse, vó Neta, tô assistindo. Vovó Neta tá assistindo. Tem aqui, parabéns, querida. Minha mãe mandou parabéns para você, Ju. Obrigada, mãe de Henrique. Mãe de Henrique é Dona Luzinete. Dona Luzinete, obrigada. Ela mandou parabéns. Aí, Luciana disse, Ju é muito querida por todos, o carisma dela é incrível, tá vendo? Você como é que é? Luciana é diretora da escola que minha mãe trabalha. Ah, certo. Sua mãe, qual é o nome de sua mãe? Maíra, eu acho que ela não entrou, porque eu disse que ia ficar com vergonha. Não, mas tem Yane e Larissa falando aqui, arrasa muito, te amamos. Anderson, parabéns, Ju, Mari, Nalva. Eu acho que é assim. É minha Dinda. Pronto, parabéns, minha linda. Ou seja, eu acho que a gente tem que abrir outra live só pra falar com você, porque eu nunca tive tanta audiência. Minha mãe apareceu aí. Mas... Olha lá, sua mãe, Maíra? É. É, motivo de orgulho, afinal você arrasou demais, então aqui parabéns, minha linda, pois mande beijo para todos os seus fãs, que são muitos aqui, viu? Gente, um beijo, muito obrigada por tudo. Vocês são especiais, se não fosse minha família, eu não sei onde eu estaria. De verdade, o apoio deles é essencial, é o que me mantém lúcida nesses dias de pré-vestibular, que minha mãe vai ligar de noite e fala, mãe, olha, hoje foi assim no cursinho, deu tudo errado. É o que me mantém de pé e continuando nessa luta do pré-vestibular, que não é fácil. E é isso. Não é fácil. Mas ninguém solta a mão de ninguém, minha filha. Tenha paz e paciência, que o processo é assim mesmo. As coisas não são lineares, as coisas são assim, uma montanha-russa, mas uma hora chega onde se espera. Com certeza. Então, obrigado por ter compartilhado sua história. Obrigada por tudo. Obrigado a você e a gente se reencontra. Então, ó, vamos aí. Boa noite. Estaremos juntos. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.